Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Renato Gaúcho, a NASA e a cobrança que ele vai receber treinando o Vasco. É o tema do vídeo agora, depois da vinheta. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Renato Gaúcho e as cobranças que ele vai receber treinando o Vasco. Acho que ele não tem acompanhado muito a internet brasileira em especial para dizer que a galera não fala da NASA. É o tema do vídeo agora, que a gente vai falar depois de você deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar, nem para usar. É o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos e classificação em tempo real. Se você quiser os números, as estatísticas do Vasco do Renato Gaúcho, só baixar o app do Flash Score e é de graça mesmo, tá? Não paga nada nem para baixar, nem para usar. Tô gravando o vídeo na manhã desse sábado e para falar da apresentação do Renato Gaúcho, que foi na terça-feira ou quarta-feira. Fala. Pega um fio aí pra mim, tá Por quê? pausado? Não. Tá, mas pega Por um quê? fio aí pra mim, porque aquele ali não tá funcionando. Ah, meu filho. Tá. Faz manual no seu vídeo, eu te dou mais visualização, eu agradeço. Então vamos voltar aqui. Falando aqui então da apresentação do Renato Gaúcho, que foi no mesmo dia lá do turbilhão da demissão do Felipe Luiz e tudo, e aí depois eu, na correria de gravar de sola 10, um atrás do outro, desafio e tudo, não consegui falar sobre isso, mas é um tema que eu queria falar. O Renato Gaúcho foi apresentado no Vasco, penso, e tinha falado muito sobre isso lá nos programas da TNT, que o Renato Gaúcho era uma opção boa para mim, para treinar o Vasco. O Vasco pensou ali em Galhardo, pensou em Arthur Jorge. Eu acho que Galhardo, Sampaoli, acho que para esse momento não achava o ideal ali para o Vasco. O Vasco também pensou no Guanais do Mirassol, e que não sei se para o estágio de carreira do Guanais nesse momento ele pensaria em trocar o Mirassol com a estabilidade que ele tem. Pensou também no Arthur Jorge, né? E falando no Arthur Jorge, eu acho que ele é um nome excelente, mas não sei se o Vasco teria estrutura nesse momento para convencer o Arthur Jorge a sair. Não tô nem querendo falar da multa lá do Arthur Jorge lá no Catar. Então, e aí acabou que uma das outras opções do Vasco, a principal opção ficou sendo o Renato Gaúcho, que vocês sabem o que eu penso aqui do Renato Gaúcho, né? Inclusive quando ele foi apresentado pelo Fluminense da última vez, o vídeo que eu falei aqui do Renato Gaúcho, eu falei que eu achava o Renato Gaúcho subestimado como treinador, e boa parte dessa noção dele ser subestimado é culpa do próprio Renato, que sempre quis passar esse perfil de que ele não estuda, não se prepara e não sei o que não é verdade. Acho que o Renato tem condição de fazer bons trabalhos. Acho que o Renato Gaúcho fez um bom trabalho no Fluminense, né? E conseguindo tirar bastante do time, evoluir jogador, fazer um time com capacidade de propor jogo. Então eu gosto do Renato Gaúcho como treinador, tem coisas bem positivas. E então achava que o nome do Renato era um bom nome para o Vasco, principalmente pela condição dele trazer impacto rápido, dele conseguir desenvolver jogador e fazer jogador melhorar, porque é muito bom de grupo, é muito bom de ambiente. Normalmente faz times que jogam bola. Os times do Renato jogam bola, não são times de ficarem retrancados, de ficarem dando bico para frente e tudo, não, são times que costumam ter bom volume ofensivo. O Vasco tem jogadores para ter um bom volume ofensivo, então
eu gostava, eu via com bons olhos com a chegada do Renato. Aí ficou aquela questão lá de proposta para cá, proposta para lá, o Vasco oferecendo, o Renato pedindo mais, o Vasco pedindo menos e tudo, como eu digo aqui, né? Uma negociação é sempre o lado que paga querendo pagar menos e o lado que recebe querendo receber mais, e tá normal, não tem nada de errado nisso. E aí chegou a entrevista de apresentação do Renato, e ele na entrevista de apresentação ele fala a palavra tesão algumas vezes, né? E acho que é excelente, porque eu não consigo trabalhar no que eu trabalho, ou em qualquer outro trabalho que eu já fiz na minha vida, não consigo trabalhar sem tesão. Todas as vezes que eu estava em um trabalho, em uma ocupação que eu não estava com tesão, eu acabei pedindo para sair, ou acabei sendo o trabalho terminado, porque eu não consigo trabalhar sem ter o que o Renato falou, que o tesão. Para mim tem que estar muito marcado isso. E o Renato falou a palavra tesão umas 4 ou 5 vezes na entrevista, então mostra que ele está indo para o Vasco querendo realmente fazer diferença, querendo fazer um trabalho que impacte e que tenha um cenário positivo no Vasco. É mais uma passagem do Renato no Vasco, inclusive o pessoal estava falando lá, e acho que foi até o próprio Flash Score que colocou essa arte, né, dizendo que é um ciclo, né, que o Renato, tirando um ou outro time que ele assume, tem uma ida no Atlético Paranaense, uma ida no Bahia, a passagem recente no Flamengo, o Renato basicamente fica rodando entre Grêmio, como treinador, né, entre Grêmio, Fluminense e Vasco, que fica rodando ali. Então, beleza, ele mais uma passagem no Vasco. Então, a parte dele falar que tá com tesão, gostei, porque acredito de verdade que para você fazer um bom trabalho, a vontade, a gana, a disposição faz muita diferença. Mas teve uma parte da entrevista do Renato que o Renato falou ao ser perguntado sobre a saída dele do Fluminense, e a saída dele do Fluminense se deu muito claramente por um esgotamento do Renato, e com cobranças, né? E essa cobrança tem um perfil muito específico, que era a cobrança do que a gente passou a chamar da mídia segmentada ou da mídia especializada. Parecia que o Renato estava muito incomodado com a cobrança de perfis exclusivos e perfis segmentados da cobertura do Fluminense, como hoje todos os clubes, e não precisa nem ser clube grande, não precisa nem ser clube do tamanho de Fluminense, Vasco e outros, até clubes menores, clubes de divisões inferiores, tem uma mídia segmentada, uma mídia que só cobre esse clube. Então me pareceu que o Renato estava muito incomodado com isso. O próprio Renato chegou a dizer que depois, fazendo uma autocrítica, ele saiu do Fluminense, ele pediu para sair do Fluminense antes do que ele deveria, que o normal seria ele ter um pouco mais de paciência, porque o trabalho ainda tinha condição, ainda tinha lastro para funcionar. Depois o Fluminense acabou na mão do Zubeldia, funcionando muito bem. E aí o Renato chegou a dizer uma frase que era assim, perdão, eu não vejo ninguém na internet falando do que não conhece. Eu não vejo ninguém falando da NASA, eu não vejo ninguém falando de procedimentos médicos, eu não vejo ninguém falando de política. Como querendo dizer assim, as pessoas não sabem da NASA, não sabem de medicina, não sabem de política e não falam sobre isso. Mas as pessoas não sabem de futebol e falam sobre futebol. Assim, tem alguns problemas nessa fala. A primeira, que o Renato, ele diminui intencionalmente ou sem intenção, ele diminui a influência que o futebol tem na vida das pessoas, que, curiosamente ou tragicamente também, o futebol importa para mais gente do que para a política. Ponto. O Renato só vai ganhar o salário que ele vai ganhar no Vasco, que é muito alto, porque o futebol importa para tanta gente, que faz com que o dinheiro circulando no futebol seja gigantesco. Então, por isso que as pessoas falam de futebol nesse nível,
Porque o futebol movimenta tanto as pessoas, muito mais do que a NASA, muito mais do que a medicina, muito mais do que a política. Talvez seja um grande problema do Brasil enquanto nação, né? As pessoas se importam muito mais e talvez cobrem muito mais coisas relacionadas ao futebol do que a política, mas aí é um parêntese que eu estou fazendo aqui. Mas é por isso. Então, assim, a comparação do Renato, ela já nasce viciada por isso. Porque o futebol só tem o tamanho que tem porque muita gente se importa com futebol o tempo todo. Por isso que as pessoas falam mais de futebol. E a outra é que aí acho que é uma total falta de percepção, falta de uso, falta de consumo, até porque na própria entrevista coletiva o Renato chegou a dizer que ele não usa muito a internet. Ele chega a dizer, não, a Carol é que mexe no meu Instagram, a filha dele, né, a Carol Portaluppi, ela que mexe no meu Instagram. Então, Renato, acho que você deveria consumir um pouquinho mais de internet, de rede social, porque sim, as pessoas falam de política sem saber. As pessoas falam de medicina sem saber. As pessoas falam de segurança pública sem saber. As pessoas falam de conflitos internacionais sem saber. As pessoas falam de tarifaço, que aconteceu recentemente aqui no Brasil, foi um tema muito em voga, sem saber. As pessoas falam da ação do STF, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, sem ter a menor noção de direito. As pessoas falam da NASA, de extraterrestre, sem saber. As pessoas falam de aviação quando tem algum problema, sem saber. Então, Renato, você precisa entender um pouquinho, consumir um pouquinho de internet para saber, especialmente no Brasil, que eu estou falando aqui no Brasil porque é onde eu conheço. Especialmente no Brasil, as pessoas falam de qualquer tema sem ter conhecimento profundo sobre isso. Isso é um dos reflexos da existência de rede social. Então, Renato, não queira achar que é só no futebol que as pessoas dão pitaco sem ter o conhecimento específico para isso. Isso acontece em qualquer tema que esteja em voga. O João Fonseca, no ano passado, apareceu um montão de gente falando de tema. A Fórmula 1 mudou o regulamento agora, um montão de gente falando do tema. Então, assim, Renato, acho que você cometeu um erro por desconhecimento. Eu imagino que você, e talvez você esteja certo, tá? E talvez você esteja mais saudável do que a gente. Você tem utilizado muito tempo na sua rede do futevôlei e não esteja navegando muito na internet, porque isso acontece com qualquer tema, tenha ele a complexidade que ele tem. Um ponto do que o Renato falou e que eu concordo é que a cobertura do futebol na internet, e eu já falei sobre isso muitas vezes, ela gerou um cenário que de fato é muito preocupante e muito desagradável. Por quê? Porque quanto mais engajamento você tem, mais dinheiro você gera. Diretamente, como por exemplo aqui no YouTube, quanto mais view, quanto mais engajamento o conteúdo aqui do YouTube tem, mais você vai ganhar dinheiro caso você faça parte do programa de parceria, né, aqui que tem no YouTube. Então, quanto mais view tiver no YouTube, mais dinheiro a pessoa que está produzindo esse conteúdo vai fazer. Ou, indiretamente, em outras redes sociais, que você não monetiza a produção de conteúdo, mas os seus números, o seu engajamento, números altos, te ajudam a conseguir patrocínio. Então, aí você gera em muitos cenários, dependendo da pessoa, você pode gerar um círculo vicioso. Por quê? Porque o Renato diz que, e aí acho que ele erra muito em generalizar, porque tem muito produtor de conteúdo independente, tem muito mídia segmentada que só cobre o clube, que é excelente. Excelente. Tem muitos que exageram, mas tem muitos que são excelentes. Para dar um exemplo aqui do
antigo clube do Renato, o Gabriel Amaral, que faz a cobertura do Fluminense, ele faz um trabalho excelente. Excelente. Então, assim, e excelente jornalisticamente. Ele não tá, o canal dele não tá ligado a nenhum grande grupo de mídia, mas ele faz um trabalho. Então, mas tem muita gente que exagera. Sim, tem muita gente que exagera e aí tá preso nesse círculo vicioso. Eu vou exagerar, eu vou ofender, eu vou atacar indiscriminadamente, porque isso vai viralizar, ou viralizar traz mais view, trazendo mais view traz mais dinheiro, direta ou indiretamente. Esse ponto o Renato tem razão. Esse ponto, o Renato, essa coisa em específica, o Renato tem razão. Mas não é a solução você proibir canais segmentados que fazem trabalhos, alguns fazem trabalhos excelentes e outros fazem trabalhos muito ruins, proibir de frequentar entrevista coletiva, de tirar o acesso. Porque aí você está generalizando e você está flertando com a censura. Não é o trabalho. E isso não tem nada a ver com crítica boa e crítica ruim. Às vezes você pode ter... O Renato pode discordar de qualquer crítica que um jornalista, seja ele de um grupo de mídia tradicional, seja ele de um grupo de mídia alternativa ou independente ou segmentada, como queira. Não, isso não quer dizer que teremos críticas boas e críticas ruins. Teremos críticas que o Renato eventualmente vai concordar e outras que ele vai discordar. Então, esse é um ponto que, para mim, me chamou muita atenção. O Renato não sabe, talvez porque não consuma, e tá ok, ele não sabe como funciona a internet brasileira. E aí tem um problema, né? O Renato não vai ter nem 1 milímetro a mais de tranquilidade trabalhando no Vasco que ele não tinha no Fluminense. Por quê? Porque a cobrança no Vasco, seja ela pela mídia tradicional, seja ela pela mídia segmentada, seja ela pelo torcedor na rede social, seja ela pelo torcedor em São Januário, o Renato não vai ter um centímetro de refresco treinando o Vasco. Primeiro que a torcida do Vasco e tudo que envolve o Vasco tem uma cobrança muito grande, pelo tamanho que o Vasco tem, pela representatividade que o Vasco tem, pelo que o Vasco importa para tanta gente, seja torcedor, seja imprensa, seja... E também porque a torcida do Vasco, ela está sedenta por resultados grandes. Então, se o Renato acha que ele foi muito cobrado, ou acha que ele foi cobrado injustamente, vamos tirar intensidade daí, né? Se ele acha que ele foi cobrado injustamente, no cenário do Fluminense, que é um time que em 23 ganhou Libertadores, e 24 ganhou Recopa, vira e mexe tem sido campeão estadual aí, inclusive vai disputar no domingo mais um título estadual. No Vasco, a tendência, a lógica seria essa cobrança ser muito maior, muito mais intensa. Então, assim, se isso foi um problema, e que pela entrevista coletiva do Renato, parece que se foi um problema no Fluminense, ele já repensou, ou ele entendeu que poderia ter levado melhor no Fluminense, foi o que eu entendi, foi o que eu percebi do que ele falou. Para mim, se isso foi um problema no Fluminense, a tendência é ser um problema também no Vasco, talvez até de intensidade maior. Porque a torcida do Vasco cobra tanto ou mais do que a do Fluminense e está bem mais carente e sedenta por grandes resultados. Esse é o cenário do que eu acho. Acho que, de novo, a contratação acho boa. Acho que o Renato vai trazer impacto imediato. Acho que o Renato vai melhorar jogadores. Acho que o Renato vai trazer uma calma, vai pacificar, se é que precisava ser pacificado alguma coisa no vestiário do Vasco. Acho que ele vai fazer isso e rápido. E o Vasco não tem tempo, o Campeonato Brasileiro já começou. O Vasco tá ali, de novo, naquela zona incômoda, na zona da confusão, como diria o Pofechô. Então, precisa ser rápido. O Vasco não tem muito tempo a perder. Mas acho que com o Renato vai funcionar isso. Mas é preciso ter esse ajuste. Porque a
a cobrança no Vasco, ela será tão grande ou maior do que foi no Fluminense e, eventualmente, ocorrerão exageros. Ou, eventualmente, ocorrerão exageros. E que, infelizmente, não deveriam acontecer, mas acontecem. E aí, tomara que, de fato, o Renato tenha repensado e ele tenha, nesse tempo aí que ele ficou sem trabalhar, sei lá, 6 meses, 7 meses, 8 meses, que ele tenha conseguido passar e ter de fazer um detox para poder tocar o trabalho dele no Fluminense. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado, clica no link que está nesse primeiro comentário e baixa o app do Flash Score totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.